Olá, eu sou a professora Anneli Saacme, trabalho com a fotobiomodulação já há algum tempo, e nós vamos falar sobre a fotobiomodulação com o aparelho Vênus nos tratamentos de harmonização orofacial, que envolve aí toda a parte de tratamentos da face, voltados para a área estética. Vou contar um pouquinho do meu currículo. Trabalho já há 20 anos na área, sou especialista em estética avançada, em injetáveis estéticos, em dermatologia estética, sou graduanda em biomedicina e também palestrante em alguns congressos da área estética, e está aí o meu QR Code do Instagram, caso vocês queiram me acompanhar. Bom, quando a gente fala de fotobiomodulação, nós precisamos entender um pouco sobre a ação da luz, né, no organismo como um todo. Então, a fotobiomodulação, ela compreende que a luz, ela vai modular respostas fisiológicas sistêmicas sem ser ação ablativa, né, sem prejuízos aos nossos tecidos. Então, a meu ver, a técnica de fotobiomodulação, ela faz com que a gente consiga trabalhar com os tecidos, principalmente quando envolve os tratamentos estéticos, de forma que não há agressão, ou seja, só vai ocorrer benefícios ao tecido, tanto na parte de estética facial, na parte de corporal e também capilar. Então, essa tecnologia, ela vai ter uma incidência da luz e um determinado comprimento de onda vai acionar certos cromóforos na nossa pele, e a partir daí nós vamos conseguir diversos benefícios, que mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre eles. Então, quando a gente fala em luz, parece algo muito dispersivo, algo que às vezes o profissional não compreende, ou até mesmo se questiona: será que realmente uma luz da qual eu não sinto praticamente nada no meu tecido, ela vai ter um efeito fisiológico? Então, nós temos que pensar que a luz é uma onda eletromagnética e ela é composta por fótons que compõem aí esse comprimento de onda. Nós vamos trabalhar os comprimentos de onda visíveis, como mostra aqui na tela para vocês, e cada comprimento vai transmitir uma determinada cor dessa luz. E cada cor vai ter o seu respectivo cromóforo no nosso tecido. E também vamos trabalhar com a única luz da qual a gente não vê, que é a infravermelha, porque já tem estudos comprovando a eficácia dela, principalmente em tecidos mais profundos. Então, o Vênus, ele possui as luzes azul e vermelha, e também a âmbar e a infravermelha. E a partir dessas 4 comprimentos de onda, nós conseguimos trabalhar de forma individual ou de forma conjugada, né? Então, o aparelho nos traz a possibilidade de trabalhar 2 luzes ao mesmo tempo, por exemplo, a vermelha e a azul, ou a âmbar e a infravermelha, ou as luzes em separado. Aí vai depender de qual é o nosso objetivo do tratamento, ou se a gente quer trabalhar uma luz, depois trabalhar outra luz, de acordo com a necessidade do tratamento estético. Mas o que nós precisamos entender é que essa luz, ela é visível, e a infravermelha, da qual nós não podemos perceber, visualizar, ela vai ocasionar um estímulo no nosso tecido. Então, as frequências de luz que são visíveis ao olho nu, elas vão de 400 nanômetros até 1000, até 700, 800 nanômetros. Então, essas ondas eletromagnéticas, elas apresentam frequências menores, que são as visíveis, né, até as chamadas ultravioletas, e as maiores, que se chamam infravermelho, da qual a gente não consegue visualizar. E olha só que interessante, a gente percebe que as luzes aí que envolvem comprimentos de onda na faixa aí dos seus 580, 600 e poucos nanômetros, que vai aí da âmbar, né, que é um amarelado, até um vermelho,
ela vai ter reações aí, estímulos na hemoglobina e na melanina. Ou seja, para tratamentos que envolvem rejuvenescimento, oxigenação, clareamento da pele, são muito bem-vindos. Já a luz infravermelha, da qual a gente não visualiza, ela vai ter uma ação em estruturas mais profundas, né? Corpóreas aí mais profundas. Então, nós podemos, por exemplo, estimular uma drenagem, nós podemos estimular músculos, né? Onde a gente pode tratar até mesmo nódulos musculares com essa luz. Quando a gente fala em fotobiomodulação, os profissionais me perguntam a diferença do laser e do LED, se um é melhor do que o outro. Nós temos que pensar o seguinte, que o laser, ele é uma ampliação dessa luz, né? Então, ele vai ter um estímulo de radiação e ele vai ser uma radiação onde ela tem uma convergência, uma coerência, ou seja, ela vai ter uma única propagação. Já os LEDs, ele vai ter o quê? Uma amplificação dessa luz, então ele vai dispersar. É exatamente por isso que a MMO pensou em fazer um aparelho onde possui uma manopla que tem um acrílico que mesmo tendo a incidência, sendo laser ou sendo LED, ele consegue ter uma espalhabilidade sem dissipar tanto esses fótons e vai conseguir um estímulo mais efetivo no nosso tecido. Então, a gente consegue ter a distância ideal, eu vou acoplar a manopla na minha pele e eu vou ter esse estímulo com a dosagem, né? Vou selecionar a dosagem que eu desejo, ou até mesmo o aparelho nos traz algumas dosagens aí, padrões para determinados tipos de tratamento, e a distância ela é sempre adequada quando eu acoplo a manopla na minha pele. Então é por isso que o Vênus é o único aparelho no mercado que tem esse tipo de acrílico, né? Que é uma, uma manopla onde ele vai dispersar essa energia, porém ela vai conseguir ter essa ação mais efetiva no tecido. Então é por isso que o aparelho possui essa característica. Então, independente se eu vou utilizar a luz que seja a base do laser, ou seja, que seja colimado, ou a base do LED, que ela vai dispersar um pouco, eu vou ter uma ação mais efetiva no tecido quando eu tenho essa distância ideal entre a manopla e o tecido, de acordo com a quantidade de energia que eu vou selecionar. Então, nós percebemos aí nessa imagem que a direção dos fótons, eles mudam o sentido. No A, a gente mostra aí como que é a incidência do laser, então ele vai direcionado, ele não sofre alterações. Já a incidência do B é a incidência, né, incoerente, que é a incidência do LED. Mas a MMO conseguiu resolver isso facilmente utilizando esse tipo de manopla, da qual nós precisamos ter uma dispersão ali bem na região da pele, né, do tecido que é superficial. Então, nós conseguimos essa irradiância de forma efetiva e, com certeza, tendo benefícios e associações com esse cronófoto, dando benefício para o nosso tecido. Então, quando a gente fala em fotobiomodulação, ela é composta por luzes especiais, né? Então, o que é a fotobiomodulação? É o sinergismo que eu tenho, né, de modular respostas celulares, seja com a luz de laser, seja com a luz de LED, aumentando essa produção de energia. Então, eu gosto muito dessa imagem, né? Aí mostra uma mitocôndria sendo irradiada pela luz vermelha, onde vai haver
o cromóforo dessa luz vermelha, que é a mitocôndria, um dos cromóforos é a mitocôndria, e a partir do momento que ela tem essa incidência, ela assimila essa incidência da luz vermelha, ela produz maior energia. Então, nós vamos dar uma alta performance de energia para as células. Então, a mitocôndria vai ter esse estímulo, que é ela responsável por ATP, né? Adenosina trifosfato, que ela vai produzir essa energia e vai proporcionar isso para todas as suas células adjacentes. Então, olha só que interessante. Eu consigo melhorar a energia do meu tecido incidindo a luz vermelha, irradiando no meu tecido. Eu vou conseguir melhorar essa energia celular. Então, ela produz uma, uma indução fotobiológica que vai ter essas reações bioquímicas, bioelétricas, bioenergéticas da nossa célula. Isso quando a gente fala de tratamentos estéticos, o que a nossa pele precisa é estar com suas reações bioquímicas, bioelétricas e bioenergéticas adequadas para elas poderem receber todas as injúrias que nós causamos no tecido. Então, quando a gente pensa, vou fazer um peeling nessa pele, vou fazer um jato de plasma nessa pele, vou fazer um microagulhamento, ultrassom microfocado, eu preciso que essa pele tenha condições fisiológicas ideais para ela responder de uma forma adequada, para que eu consiga ter as respostas que eu preciso. Geralmente, quando a gente faz esses tipos de tecnologia, essas lesões, é pensando em quê? No clareamento, é pensando no rejuvenescimento, que vai ter uma produção de colágeno. E se eu quero uma produção de colágeno, eu preciso que as minhas células estejam preparadas e adequadas bioeletricamente, de forma que é bioenergética, para que elas consigam se recuperar dessas lesões que nós estamos fazendo. É por isso que eu falo para as minhas alunas que quando nós vamos fazer qualquer procedimento de injúria no nosso tecido, a fotobiomodulação ela tem que estar casadinha com essas técnicas. Por quê? Porque eu vou conseguir uma alta performance na minha conduta de tratamento quando eu tenho a fotobiomodulação ao meu favor, né? Então, o que é esse efeito bioquímico? É o estímulo de substâncias, né, pré-formadas, né, como histamina, serotonina, bradicina, modificando reações enzimáticas e tendo aí uma excitação ou uma inibição. Aí vai depender do qual é o meu objetivo. Bom, se eu vou causar uma lesão nesse tecido, um jato de plasma, por exemplo, ele vai me trazer, vai ocasionar nesse tecido um edema, né? Um estímulo circulatório muito intenso, eu posso utilizar de técnicas, né, de comprimentos de onda que vão favorecer a inibição dessa ação de um efeito inflamatório exacerbado. Então, eu vou fazer com que haja aqui uma inibição, uma diminuição dessa circulação, desse edema, né? Ou, se dependendo, eu quero que haja uma excitação em células superficiais, por exemplo, para ter uma ação bactericida ali no meu tecido, quando eu vou tratar de uma pele com acne, por exemplo. Então, isso favorece esse efeito bioquímico de excitar ou de inibir, de acordo com a necessidade e de acordo com o comprimento de onda que eu estou utilizando. Então, nós conseguimos um aumento na produção de energia, né, no interior das células e vamos acelerar mitoses. Olha só que interessante. Quando eu falo em acelerar mitose, eu tenho que pensar que a maioria dos meus procedimentos, como o peeling, como um microagulhamento, como um bioestimulador, eles vão favorecer o quê? Novas formações de células. E eu favorecer e acelerar essa nova formação de célula é interessante para quando eu faço esses tipos de procedimento.
né? Então, o efeito bioelétrico, ele vai fazer o quê? Uma normalização na membranas celulares e vai atuar como um fator de equilíbrio funcional celular, que é o que eu falei anteriormente. Eu preciso que as minhas células estejam numa atividade funcional celular adequada, para que elas se recuperem melhor, para que elas se reproduzam com uma menor facilidade, para que eu consiga que o fibroblasto, por exemplo, que eu recrutar num bioestimulador, ele consiga ter uma alta performance para poder produzir um melhor colágeno. Quando a gente fala de efeito bioenergético, ele já vem aí com uma ação o quê? De aumento de tecido de granulação, vai haver uma regeneração de fibras nervosas, eu vou conseguir nova formação de vasos sanguíneos, regeneração dos linfáticos, quando a gente faz aí um pós-operatório, ou quando a gente faz aplicação de fios, por exemplo, de PDO, a gente consegue ali naquele, naquela região do tecido dérmico fazer lesões que a gente precisa, necessita que esse tecido se recupere mais rápido. Então, que eu estimule essa regeneração, que eu estimule esses capilares linfáticos a trabalharem de forma mais efetiva, que eu vou fazer um aumento de um colágeno aí quando eu estimulo o processo inflamatório. Eu quero fazer um processo inflamatório controlado, de forma que ele não seja exagerado, para não causar aí as temidas manchas pós-inflamatórias. Então, tudo eu vou conseguindo bioenergeticamente propiciar com que esse tecido responda de uma forma mais efetiva. Então, eu acelero um processo de cicatrização, eu incremento atividades fagocitárias de linfócitos, macrófagos. É interessante saber que, por exemplo, eu não posso, aí fica uma observação. Quando eu faço a aplicação, por exemplo, de toxina botulínica, eu já não posso utilizar o laser vermelho, o infravermelho, porque são comprimentos de onda que vão fazer assim, esse incremento de atividade fagocitária. E quando eu aplico um botox, eu preciso que ele tenha o tempo de ação para estacionar no tecido e causar o relaxamento da musculatura. Porém, se eu tenho alguma intercorrência com essa aplicação do botox, às vezes a cliente, né, a nossa paciente, ficou mais tempo deitada, houve uma pitose, um estímulo ali em algum local da musculatura que não era desejado ter essa ação, eu posso utilizar a luz, que eu vou acelerar esse processo, fazer esses macrofagocitários, uma vez que a toxina ainda não foi estacionada, e eu consigo reverter o quadro mais rápido, né? Seja uma pitose, um estímulo circular, muscular como um todo. Então, a interação que nós temos, né, da luz é penetrar nos tecidos fotoreceptores, né, denominado cromóforos. Então, nós vamos entender um pouquinho sobre o que são esses cromóforos da pele, principalmente quando a gente fala em tratamentos, né, de harmonização orofacial, tratamentos estéticos como um todo, né? Como essa luz ela vai agir no metabolismo, né, energético celular, né? Porque esses fotoreceptores, eles vão estar no nosso tecido e quando há incidência desse comprimento de onda específico, ele vai ter essa absorção da luz e vai reagir de uma forma efetiva em determinados tipos de objetivo. Então, uma forma geral que eu gosto de até mesmo explicar para as minhas pacientes, que às vezes elas perguntam, nossa, mas essa luz realmente faz efeito? Eu falo muito, uso como exemplo a luz do sol, né? A melanina, né? O nosso melanócito, ele é um cromóforo da luz do sol. Então, quando eu me exponho ao sol, à luz do sol, um determinado tempo, com determinada quantidade de energia, eu vou sentindo a minha pele ficando mais aquecida, e se eu ficar 5 minutos, 10 minutos, eu que sou muito branquinha, eu vou ter um estímulo do meu melanócito e ele vai produzir a melanina. Se eu exceder esse tempo, aí eu já consigo o quê?
não ter tanta produção, porque o meu melanócito não consegue produzir efetivamente por causa do meu fototipo, e eu começo a ficar avermelhada. Então, esse é um exemplo que a gente vivencia prático do nosso paciente compreender o quanto que uma luz ela tem essa interação no nosso tecido. Então, a gente consegue produzir a melanina através da luz com o cromóforo, né? Fotorreceptor, que é o melanócito. Com relação ao espectro eletromagnético, nós mostrei aí já para vocês, né, por exemplo, alguns casos de ação da luz, até mesmo para tratamentos, né, de estímulos circulatórios, para a produção de vitamina D, a questão de descamação, envelhecimento, os danos que essa luz faz no nosso tecido, né, podendo até mesmo causar câncer de pele. Porém, quando nós nos expomos a essa luz, nós temos a ultravioleta, né, que está abaixo aí dos 400 nanômetros. A gente pode ter uma luz que vai ser prejudicial à nossa saúde. Então, a luz ultravioleta, ela é um tipo de luz que a gente tem que tomar certo cuidado com esse comprimento de onda. Porém, a luz azul nos comprimentos de onda de 470 a mais, não tem problema algum. Então, às vezes as pessoas se confundem um pouco com relação ao espectro visível, né? Principalmente quando fala de luz azul. Mas a luz azul, no determinado tipo de a quantidade de energia, no determinado tempo, nós conseguimos ações efetivas, né? Como o controle de hidratação da pele, com uma ação bactericida, e ela tem esse benefício para o nosso tecido. Aí vem a transferência, né, de luz, né? Ela é realizada no emissor de pontual em contato direto ou indireto, então tem que ter uma distância, que é o que eu mostrei para vocês. A grande vantagem é que o contato é a perda mínima de energia, principalmente quando a gente aplica essa manopla a 90 graus, né? Então a gente vai conseguir ter menos perda, dispersa energia somente na manopla, mas não vai dispersar energia ao redor, né? O modo indireto, ele vai ocasionar, né, uma reflexão e resulta em maior perda de energia. Porém, esse modo é realizado em modo de varredura. Então, por exemplo, a luz azul que eu utilizo no meu aparelho, ela vai ter uma incidência que eu monitoro aqui. E eu posso aplicar, vou ficar com o olho fechado, lógico que eu tenho que estar de óculos, né? Mas estou com o olho fechado. Eu posso fazer um movimento de varredura, porque a luz azul, ela causa, se eu mantenho em contato, ela causa um breve aquecimento, porque ela é um comprimento de onda que é muito superficial. Então, eu posso ter a indicação de fazer por varredura. O que vai depender é a quantidade de tempo que eu vou conseguir mensurar no meu aparelho, né? A quantidade de tempo que eu quero para poder trabalhar. E aí a gente precisa ter um cálculo dessa energia de acordo com a irradiância que eu desejo em relação ao tamanho do rosto, né? O aparelho da MMO, ele já vem com alguns tempos padronizados, né? Quando nós vamos ali no modo assistido. No final dessa aula, eu vou colocar um vídeo mostrando todos os parâmetros aqui do aparelho, mas a MMO fez os protocolos pré-definidos para que seja mais fácil, às vezes, de você ter esse primeiro momento que você começa a trabalhar com o aparelho, para que você consiga ter maior segurança de não ter irradiações excessivas, né? Então, ele calcula aí o tempo pela área que eu vou trabalhar, pela área do aparelho e pela potência que o aparelho possui. Então, ele já vem calculado para a gente. Então, nesse contexto, a gente precisa ter uma padronização terapêutica, né? Onde você vai incidir essas luzes para que haja uma ação efetiva, uma resposta desses cromóforos de forma efetiva. Então, de acordo com esse campo eletromagnético, a luz ela vai interagir em diferentes matérias, né? Então,
com ações biológicas. Então, olha só, eu gosto muito dessa imagem porque você consegue perceber e memorizem essa imagem, porque você consegue perceber o porquê que a luz azul ela tem um breve aquecimento, porque ela está em nível ali epidérmico somente, né? Ela chega nessa região. Já a luz âmbar ou a luz amarela, né? Alguns falam âmbar, amarelo, e a luz vermelha, ela já atinge derme papilar, a vermelha derme reticular, então ela vai pegar todos os capilares sanguíneos e linfáticos, e o infravermelho tem passagem direta por todos esses tecidos, você vai chegar na musculatura, ou dependendo da região, em protuberâncias ósseas, né? Então, eu consigo um aumento de circulação sanguínea, consigo fazer uma drenagem linfática, então, uma formação de fibras de colágeno, ela vai ter essa alteração da membrana plasmática, vai melhorar a absorção de nutrientes e cosméticos, ação antioxidante, anti-inflamatória. Então, eu sempre gosto de utilizar a fotobiomodulação como um pré-tratamento em muitas peles, para que haja o quê? Haja uma alta performance dessa célula, desse tecido, para que haja uma resposta celular a todos os tratamentos que eu venha fazer quando eu elaboro um programa de tratamento. Eu preciso que essa pele tenha esse estímulo, que ela já tenha essa performance celular ativada. E a fotobiomodulação é perfeita para isso. Então, os tratamentos com a luz, né, em estética, eles podem ser direcionados, né, em danos teciduais, comprometimento celular, né, que envolve o envelhecimento, flacidez, manchas, estrias, gordura localizada, celulite, desordens de edema, em processos inflamatórios que envolvem a reparação tecidual, né, várias funções aí, como celulares, quando eu faço as injúrias, né? Microagulhamento, elétrico altera jato de plasma, a própria limpeza de pele, né? Quando eu faço extrações onde há peles que envolvem aí uma acne, como pápulas, eu consigo fazer a extração, eu consigo normalizar esse tecido. Hoje não, desde quando eu comecei a trabalhar com fotobiomodulação, de 2017 para cá, eu percebi que eu faço uma melhor limpeza de pele, até mesmo em peles com rosácea, olha só que interessante, do que quando eu não tinha luz. Porque uma pele com rosácea, ela é uma pele já sensibilizada, e você fazer uma simples limpeza de pele causaria danos maiores. Então, limpeza de pele e normalizar essa pele para que ela consiga ficar menos vermelha, menos inchada, com aquela condição menos irritada, né? Menos sensibilizada. Envolve aí questões de radiofrequência, pós-operatório. Então, a fotobiomodulação, aí já é um resuminho do que eu falei, né? Ela consegue interagir nesses processos de forma segura para que os tratamentos, né, os programas estéticos, vai potencializar esses resultados. Então, principalmente quando a gente fala em tratamentos que envolvem injúria do tecido, com certeza a luz está totalmente ao nosso favor. Quando a gente fala em biossegurança, né, nós temos que pensar, apesar de ser um aparelho que não envolve aí questões de injúria, mas nós temos que pensar na biossegurança, porque a luz ela não vai ter efeitos colaterais, é mais uma questão importante aí, né? Então a gente pode aplicar essa luz de forma bem tranquila, mas nós temos que nos atentar a, quando eu faço um microagulhamento, por exemplo, ou quando eu faço uma limpeza de pele, que envolve extração, o jato de plasma, que vai envolver lesões, eu preciso tomar o cuidado de fazer uma higienização com clorexidina no meu equipamento e utilizar o filme de PVC, que é aquele filme osmótico, porque eu preciso aplicar em contato com a pele, para não haver a contaminação cruzada. Então, eu fiz o microagulhamento, aplico nessa cliente, no próximo atendimento, então, eu preciso utilizar um filme osmótico de forma que eu não vou tampar essa região aqui da minha manopla. Por que que eu não posso tampar essa região, ocluir essa região?
porque é aqui que tem a transferência, né, de calor. Então, aqui é onde ocorre o resfriamento da minha manopla. Então, eu vou envolver e chegar até aqui para não causar danos na minha manopla, ok? E vou fazer, para não fazer esse procedimento, terminei de atender, eu retiro, higienizo com clorexidina, fica muito mais fácil de fazer essa higienização, né? Então, é bom a gente ter essa cautela. E a questão também da gente não incidir em gestantes, né? Lesões cutâneas, onde a gente não tem um diagnóstico, né? Ou por cima de cosméticos que a gente não sabe quais são esses cosméticos, né? Nós temos que pensar o seguinte: os cosméticos, eles têm uma gama aí de ativos e tem ativos que eles não vão deixar essa luz passar. Então eu tenho que tomar esse cuidado. Ou ativos que são fotoativados. Aí eu tenho ativos que são fotoativados, que é benéfico para o meu tecido, mas eu tenho ativos que são fotoativados que eles podem, por exemplo, causar uma mancha. Então eu tenho que ter essa noção desses produtos. Na dúvida, o que eu falo para as minhas alunas? Vai aplicar luz? Aplica com a pele limpa. Depois eu utilizo o produto, aplico o produto. Isso eu vou potencializar a absorção desse produto, principalmente quando eu uso comprimentos de onda, que vão estimular essa circulação, essa irrigação periférica do meu tecido, ok? Então, é esse o detalhe que a gente tem que tomar determinado cuidado, né? Então, o aparelho, ele vem com o óculos do profissional e também os óculos do paciente. É importantíssimo que o olho do paciente fique fechado e a gente utilize esse óculos, né, como proteção. Ou ficar com o olho fechado, né? O olho tem que sempre ficar fechado, a gente não pode ficar observando essa luz. O aparelho, ele é a tela touchscreen, então a gente consegue clicar facilmente, ele é bem intuitivo, e no final desse módulo eu vou mostrar para vocês, né? Vou fazer o videozinho explicando totalmente como a gente vai selecionar os tipos de comprimento de onda que vem no aparelho Vênus. A segurança que nós temos que ter, né? Então, é touca, o óculos de proteção, máscara, luva. Sempre utilizar os óculos de proteção na cliente é imprescindível. Usar o óculos de proteção do profissional também. E ter toda a questão do filme osmótico, né? O filme plástico, com cuidado com a ventilação. Está até escrito aqui para vocês com essa ventilação aqui. E podemos higienizar com a clorexidina facilmente. Então, quais são as aplicações clínicas, né, do Vênus nos tratamentos de ROF? O rejuvenescimento, que são as linhas, né, tanto as linhas de expressão como as rugas e a flacidez. Nós temos também o tratamento de acne, que é um tratamento muito bem-vindo, porque o tratamento de acne, há um bom tempo atrás, nós fazíamos, e os tratamentos cosméticos que tinha até então, eles faziam ressecamento, porque com a ação de máscaras secativas constantes, fazia um ressecamento dessa pele e, consequentemente, uma sensibilização dessa pele. Com a fotobiomodulação, não. Eu consigo ter uma ação de bactericida, bacteriostática, ou seja, o Propionibacterium acnes, ele consegue ser eliminado de forma que eu consiga dar hidratação para esse tecido. Isso com a luz azul. E também posso vir com a luz vermelha para manter o estímulo ali circulatório para que aquela acne, aquela pápula que esteja começando a ficar inflamada, eu consigo diminuir essa inflamação, modular essa inflamação, até mesmo para eu conseguir modular essa inflamação, diminuir essa inflamação e facilitar as extrações e não ter muita dor para fazer a limpeza, né? Para fazer a drenagem dessa pápula. Então, é muito interessante a luz nesse sentido. A hidratação, conforme eu falei, nós podemos usar
a luz azul, ou até mesmo em sinergismo com a luz vermelha, e aí é que vem a questão que eu posso utilizar o laser vermelho e a luz azul simultaneamente, olha só, a luz, o laser vermelho e o LED azul, onde eu vou ter a ação simultânea dessas luzes, favorecendo questão até mesmo de biomodulação energética, estímulos das luzes e tempo, né? Ao invés de eu aplicar uma luz, aplicar outra luz, eu já aplico as luzes simultaneamente. Então, eu já consigo ter ação aí inibidora da acne e também ter ação de hidratação, porque uma pele extremamente oleosa, às vezes ela é muito oleosa por falta de hidratação. E às vezes você utilizar um hidratante, o paciente não sente muito interessante porque acha que vai dar mais oleosidade. Então, a luz ela vem para favorecer todos esses aspectos de forma que é a normalização. Então, quando a gente fala em equilíbrio tecidual, facial, a gente pensa no tecido, né, como um todo, e principalmente no manto hidrolipídico, né? O que é um manto hidrolipídico? É um manto que envolve um equilíbrio total entre água e óleo, né? O sebo natural da nossa pele. Então, quando nós conseguimos adequar esse manto hidrolipídico, a nossa pele ela tem respostas fisiológicas adequadas. Então, isso é muito importante. Então, a gente consegue ter essa hidratação e esse controle da oleosidade com a luz. Por isso que eu gosto muito. Hipercromias. Quem trabalha com lesões, foi o que eu falei desde o início, né? Vou pegar muito nessa tecla, porque sempre quando nós fazemos procedimentos que envolvem processo inflamatório, é porque geralmente, a maioria, né, das vezes a gente quer o quê? Colágeno. Seria lindo se a gente conseguisse ter o colágeno sem precisar passar pelo processo inflamatório. Com a luz vermelha, nós conseguimos dar estímulo para o fibroblasto para ele produzir um colágeno. Mas os fibroblastos que já estão ali na minha pele. Então, nós conseguimos estimular um colágeno? Conseguimos, somente com a luz vermelha. Porém, quando nós fazemos lesões controladas e direcionadas, como eletrocautério, jato de plasma, ou microagulhamento, eu vou recrutar maiores quantidades de fibroblastos. E aí é onde eu preciso do quê? De energia. Ele vai estimular a minha mitocôndria a produzir ATP e conseguir uma energia favorável para o meu fibroblastos ter estímulos e produzir o melhor colágeno. E quando eu aplico essa luz, eu vou acelerar um processo inflamatório. Olha só que interessante. Eu acelero um processo inflamatório para que eu consiga passar rapidamente por esse processo inflamatório, uma vez que eu preciso passar por ele, para eu conseguir um efeito potencializado do meu fibroblasto para produzir um melhor colágeno, uma melhor elastina. Com isso, eu potencializo o colágeno e eu inibo o processo inflamatório exacerbado. Consequentemente, eu vou diminuir consideravelmente as hipercromias, principalmente as pós-inflamatórias. Então, é por isso que a ação fisiológica da luz em tecidos onde envolve processos inflamatórios, recrutamentos de fibroblasto, é muito bem-vindo à fotobiomodulação. Outro ponto é o pós-operatório, onde envolve cortes, a fotobiomodulação, aí ela já vai para a base da fotobiomodulação vermelha e também a infravermelha, porque ela vai pegar tecidos profundos. Nós conseguimos melhorar a drenagem, estimular linfócitos, fazer com que haja aí uma drenagem mais efetiva e, consequentemente, favorecer uma melhor cicatrização. Temos tratamento de olheiras também, porque uma vez, lógico que a olheira ela tem alguns tipos, né, e cada característica, né, 3, 4 tipos de característica, mas
As olheiras que envolvem aí, por exemplo, falta de oxigenação, se eu estimulo com a luz âmbar, por exemplo, e a vermelha, eu consigo favorecer a oxigenação nesse extrato de tecido ali entre derme, papilar e reticular, para ela conseguir ter uma oxigenação melhor. Olha só que interessante. Pós-procedimentos agressivos, que foi o que eu falei, e aí fica uma expertise que eu tenho em relação a esses procedimentos que eu falei, né? Principalmente microagulhamento, eletrocautério e jato de plasma. Todos esses procedimentos, quando eu os faço, sempre vem uma sessão pós-técnica, em torno de 4 a 7 dias, para eu fotobiomodular. Então, eu faço o procedimento, fotobiomodulo com o intuito aí de controlar a circulação, com o intuito de modular o processo inflamatório. Então, lembrando que ele não vai ter uma ação anti-inflamatória total, ele vai ter essa produção de processo inflamatório, porém ele vai ser controlado. E com 4 a 7 dias, que é o tempo ali da janela terapêutica, onde tem maior produção de fibroblastos, eu utilizo a fotobiomodulação para potencializar os resultados. Por isso que eu tenho resultados bem significativos, principalmente pós-procedimentos, né, agressivos, como eletrocautério, jato de plasma. E, por último, aí, sensibilidades, né, dermatites, né, aqui eu não tô conseguindo, psoríase, a própria rosácea que eu falei para vocês, que é interessante para a gente poder trabalhar na pele e conseguir ter conseguir fazer uma limpeza de pele, uma hidratação e conseguir controlar esse processo inflamatório, é bem interessante. Peles que são sensibilizadas, por exemplo, pele de sol, a pessoa se expôs muito ao sol, tá vermelhinha, pode ser aplicado tranquilamente. A gente consegue trabalhar todos esses tratamentos aí que eu citei para vocês. Bom, agora nós vamos falar especificamente de cada comprimento de onda, né? E a sua ação em cada região do tecido, né? Então, o LED azul, ele está aproximadamente em 470 nanômetros, que é o LED do Vênus, ok? Ele vai proporcionar a destruição das bactérias e fungos, que eu falei para vocês, né? Da questão de ter uma ação bactericida, fungicida, bacteriostática, ou seja, um determinado tempo desse tecido sem ação dessa proliferação desses micro-organismos. Então, para uma limpeza de pele, é excelente. Para um pré-microagulhamento ou técnicas que eu vou ocasionar injúria, então eu vou fazer fios de sustentação, eu vou aplicar um botox, eu vou fazer procedimentos que envolvem injúrias, né, pequenos cortes, os microinjetáveis, eu posso utilizar a luz azul, né? Utilizo aí um produto onde tem a base antisséptica, mas eu posso muito bem utilizar o recurso da luz azul para que haja um efeito mais prolongado da destruição desses micro-organismos. Então, ele vai fazer também a degradação dos cromóforos que estão da pele, diminuindo as manchas superficiais. Então, eu tenho que pensar que esse comprimento de onda, ele atinge aí onde está na imagem, somente o nível superficial, o epidérmico. Então, o tratamento, ele é indicado, né, para o preparo da pele, para procedimentos diversos, limpeza de pele, acne, afecções causadas por bactérias e fungos, hidratação e fortalecimento da barreira de proteção da pele ou do cabelo, que foi o que eu falei anteriormente sobre o manto hidrolipídico. Ele é auxiliar nos tratamentos de mancha e ação aí capilar e seborreica. Auxiliar nos tratamentos de mancha, e sempre quando é tratamento de manchas específicos, eu sempre trabalho no modo varredura, não trabalho no modo pontual. Já o âmbar é o que eu gosto mais para tratamento de manchas.
Então, o Vênus, ele está na base aí de 590 nanômetros, que é esse comprimento de onda que vai me trazer a característica da luz amarela, né? Então, ele vai me dar a degradação desses cromóforos presentes, né? Diminuindo as manchas, a ativação da síntese e remodelamento de colágeno na derme papilar superficial. Então, ele também ajuda a fortalecer essas fibras que estão na derme papilar, que é a que está mais próxima da epiderme. É ali onde tem a junção epidérmico-dérmica. Então, é ele que vai dar o estímulo da camada basal ter a sua angiogênese. Então, quando nós fazemos, por exemplo, um peeling superficial, vamos adentrar peelings profundos. Todo peeling, ele vai estimular essa renovação de pele. Quando ele estimula a renovação de pele, ele vai fazer o quê? Fazer com que a camada basal ela consiga essa proliferação, né? E aí a luz ampla ela vem favorecendo isso. Então eu consigo uma maior luminosidade sem ter ação de peelings mais profundos. Então eu consigo ter uma ação superficial de renovação e consigo fazer com que haja esse remodelamento do tecido. Então, são tratamentos de manchas de pele, inclusive o melasma, lembrando que o melasma é uma mancha mais profunda. Então, quando nós falamos de manchas onde envolve ser profundas e superficiais, mistas, a luz âmbar é a mais indicada, né? Então, ela vai me dar um tratamento de prevenção do envelhecimento. Então, quando a gente fala rugas, flacidez, peles de fumantes, então aquela pessoa que é fumante ou fumou por um longo período da sua vida, a luz âmbar, ela favorece muito, porque o fumante, devido à nicotina, freia essa circulação periférica e a luz âmbar, ela está exatamente ali naquela junção epidérmico-dérmica, né, em derme superficial, que é exatamente a região onde ela está deficitária de oxigenação, de nutrição. Então, quando a gente aplica, eu tenho uma imagem aí para vocês no final, mostrando como a pele ela fica agradecida de receber uma fotobiomodulação. E aí nós temos o laser vermelho com 660 nanômetros, que é um comprimento de onda ideal aí que o aparelho Vênus nos traz, que eu falo que a luz vermelha ela é uma luz-chave, vamos dizer assim, para quem trabalha com a estética, né? Seja a estética minimamente invasiva ou a estética que a gente faz de procedimentos, né? Como um peeling, uma limpeza. Por quê? Porque ele vai dar ativação de síntese de remodelamento de colágeno, então ele vai estimular todas as proteínas, né, como elastina, colágeno, fibroblasto, entre outras que estão aí em toda a derme reticular e papilar. Então ele vai estimular toda essa camada de tecido, né? Então os efeitos bioestimulatórios e biomoduladores ao incidir essa luz ele vai com ação anti-inflamatória, analgésica e vai acelerar o reparo tecidual. Conforme eu falei para vocês, né? A gente quer fazer o processo inflamatório para poder ter produção de colágeno, mas se a gente pudesse não ter a ação inflamatória, seria interessante. Então, é muito bem-vindo essa ação da luz de ação moduladora inflamatória para acelerar esse processo de reparo tecidual e ainda estimular um melhor colágeno, uma melhor elastina. Né? Então, quais são os tratamentos indicados? Rejuvenescimento, rugas, linhas, flacidez, controle e prevenção da mancha. Então, por exemplo, apliquei um fio de sustentação, o ponto ficou muito vermelhinho, já passou de 3, 4, 5 dias, ainda está vermelho. O ideal é que eu utilize a luz vermelha em dias consecutivos para evitar de ter uma mancha pós-inflamatória. Ah, eu fiz um jato de plasma, fez as crostas,
Porém, a minha paciente removeu as crostas da pálpebra no tempo que não poderia remover. Isso é muito comum de acontecer. Então, eu peço para ela vir e atendo ela dias consecutivos, incidindo a luz vermelha no local onde está havendo uma desordem inflamatória. Com isso, eu consigo prevenir a mancha pós-inflamatória indesejada. Os pós-operatórios, né, alívio da dor, efeito analgésico, né, controle da inflamação e acelerar a reparação tecidual, microagulhamento, jato de plasma, radiofrequência, ultrassom micro e macrofocado. Hoje a gente está usando muito ultrassom microfocado e quando a gente faz lesões nesse tecido, e são lesões internas, não são superficiais, às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas você consegue um resultado tão bom. Por quê? Porque eu utilizo luz. Porque para a onda ultrassônica passar no tecido, precisa de quê? De água. Então, nada melhor do que utilizar a luz azul e vermelha para trazer água e oxigenação nesse tecido. Para a hora que eu causo esses pontos de coagulação, eu tenho uma resposta fantástica. Então, isso é interessante. Eu preciso fazer com que a minha pele, que a pele da minha paciente, tenha a resposta fisiológica ideal para cicatrizar e produzir um bom colágeno de forma ideal. Isso vale para as manchas também. Eu não consigo ter um tratamento de mancha efetivo se a minha pele não está hidratada, né? Ela não consegue ter sinergismo ou não consegue fagocitar esse pigmento que está em excesso porque não tem água, não tem circulação, né? Então, hoje a pedra no sapato do profissional, né, do ROF, é o quê? Fazer com que o tecido tenha a resposta fisiológica ideal. A partir do momento que ele tem essa premissa, todos os procedimentos que eu vou fazer posterior, eu vou conseguir excelente resultado. O infravermelho é a última luz do nosso aparelho e muito importante. Por quê? Porque ele vai ativar e ter remodelamento de colágeno, elastina, proteínas, entre outros, mas vai ser derme papilar reticular, porque ele passa por essas regiões, mas ele vai ter um efeito mais analgésico também, né? Então, um efeito mais em profundidade. Né? Então, os tratamentos também envolvem rejuvenescimento, rugas, elasticidade. E é tão interessante, a parte da drenagem é muito bem-vinda. Então, fiz um procedimento do qual o rosto ficou muito inchado. Eu vou e aplico o meu laser infravermelho nas regiões ganglionares para favorecer o estímulo dessa linfa. Isso favorece muito. Então, a gente. E no caso do Vênus, ele tem o aparelho, né? Ele vai vir com o modo vital ou contínuo e ele vai incidir as luzes âmbar e a luz infravermelha simultaneamente. Então, olha só que interessante. Eu vou ter o estímulo em camadas profundas para estimular o sistema linfático e vou ter o estímulo em camadas de derme reticular, de derme papilar, que é mais superficial, para eu conseguir esse estímulo como todo em todas as camadas do tecido. Né? Posso também utilizar, aí gosto muito de utilizar, coloquei aí na apresentação, o ILIB, que é o Recover. Então, enquanto eu estou utilizando o meu aparelho Vênus no rosto, estou aplicando, eu faço também o ILIB, porque eu vou ter toda uma irradiação no sangue e uma ação sistêmica, né? Hoje nós falamos muito em tratamentos, né, integrativos, né, sistêmicos. Então ele faz toda a diferença. Aqui mostra o efeito hemodinâmico da técnica, que eu acho maravilhoso. E aqui está falando, né, a diferença dos comprimentos de onda e mais ou menos para vocês terem uma noção do que cada luz causa
no tecido, né? Então, quando eu falo a luz azul, ela é interessante na questão do tratamento de acne, é porque ela vai ter essa destruição de bactérias e fungos, né? Ela vai ter uma fotoativação da queratina, então ela favorece aí o fortalecimento da barreira, né, da pele, impedindo que ela se desidrate com facilidade, né? Ela tem essa perda de água excessiva. Por isso que é super interessante eu fazer a luz azul antes de procedimentos como microagulhamento, por exemplo. A degradação, né, de cromócitos presentes dos melanócitos, né, dos melanossomas aí, que vai diminuir essas manchas, né, no tratamento de acne, tratamento de hidratação e fortalecimento da barreira de proteção da pele. Já o âmbar, o amarelo, um pouquinho mais profundo, mas ele passa por todas as camadas. Então a gente tem que pensar que ele vai ter um estímulo, porém o foco dele vai ser em derme papilar, né? Então, ele vai diminuir a questão, principalmente das manchas, quando a gente fala em melasma, que está exatamente ali na junção de derme papilar com a camada basal da epiderme. Ele vai ter uma ativação de síntese e remodelamento de colágeno. Ele vai ter tratamento de rugas e linhas finas. É muito interessante porque às vezes a paciente chega e fala assim: nossa, eu tô com tanta ruguinha nessa região, e as pessoas estão indo buscar recursos, por exemplo, na aplicação do Botox, que é uma região da qual a gente deve evitar, e uma luz âmbar já favoreceria muito essa região, que a pessoa pensa assim, nossa, mas melhorou muito a hidratação da minha pele, né? Então, a gente fala, hoje o mercado se fala muito em botox preventivo, mas o que previne mesmo é, a pele ter o vício e a jovialidade é a hidratação, a circulação, que é o que a luz nos proporciona, né? Então, o Botox ele vem para facilitar com que não haja muita contração excessiva na musculatura, mas nós precisamos dar ao tecido maior nutrição, maior estímulo circulatório, maior oxigenação, e as luzes, principalmente azul, âmbar e vermelha, favorecem muito essa questão, né? Então, a luz vermelha, ela vai ter essa ativação do colágeno, aí já vai ser em derme papilar e reticular, efeitos bioestimulatórios, biomoduladores. Aí vai tratar rugas, linhas, elasticidade e firmeza. E também aí onde eu quero que haja estímulo pós-inflamatório, controle pós-inflamatório, né, para evitar as temidas manchas pós-inflamatórias. E para finalizar, o infravermelho, né? Que tem aí a sua ação no extrato córneo, epiderme, junção derme, epiderme, derme papilar, reticular, então vai envolver todos, inclusive tecido adiposo, né? A parte da musculatura. Então, ele vai ter esse efeito em reparo tecidual. Então, aqui nós falamos muito da parte de harmonização orofacial, mas nós também podemos trabalhar celulite, gordura localizada. E quando a gente fala de ROF, ele é importantíssimo, sabe onde? Que a pessoa mais incomoda, papada, né? Nós podemos incidir para ter o efeito aqui na ação da papada, para diminuir, porque ele vai ter um estímulo aí nessa gordura. Eu fiz alguns exemplos aí para vocês, né, de tratamentos, alguns protocolos bem básicos para direcionar vocês na parte aí para início de tratamentos, né? Então, higienizar com demaquilante, sabonete, esfoliar de acordo com a característica da pele, aplicar o emoliente, fazer a extração e após a extração, aplicar a loção antisséptica e o opcional LED azul por 2 minutos em toda a face, né? Você trabalha por hemiface e vai aplicando, né? Aí você tem a fototerapia, que você pode aplicar o laser vermelho 3 joules de forma pontual nos pontos de tração, de extração, né? Então, você drenou uma pápula, é muito interessante utilizar um laser vermelho.
O infra, eu já faço nas cadeias de linfonodos, tá? Ah, é uma cliente que tem muita olheira, eu posso aplicar o âmbar, por exemplo, né? Ação calmante, revitalizante e finalizar com protetor solar. Se eu apliquei o protetor solar, eu não posso aplicar a luz, é importante falar. Se eu aplico uma máscara de argila, se eu aplico uma máscara pigmentada, ela não vai deixar passar a luz, né? Então não vai ter sinergismo. Então, se você quiser utilizar, por exemplo, eu estou na máscara calmante e quero utilizar a luz enquanto a máscara calmante vai ter o seu efeito, eu preciso observar as características dessa máscara, né? Então, ela não pode ser a base de cor, não pode ter cor, e as que são em géis, as que são transparentes, elas não podem, que forma aquela película muito brilhosa, né? Porque o brilho ele vai refletir a luz. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com essas questões. Tenho dúvida se a minha máscara pode ou não pode, ela é transparente, mas será que pode, não pode? Aplica a luz, depois você aplica a máscara. E no caso do Vênus, ele tem aplicação muito rápida, né? Porque a potência dele faz com que ele vá ter essa ação rapidamente na aplicação e o sinergismo da luz. A acne, né? Então, eu vou higienizar de acordo com o biotipo da pele, vou fazer a fototerapia, onde vão ter aí essas ações, né? Qual que eu quero? Pontual nas lesões de acne, vou aplicar o laser vermelho, porque eu preciso fazer a extração e a pessoa está sentindo muita dor. Não preciso fazer extração, eu preciso diminuir esse processo inflamatório para que ela saia de uma pústula para poder vir para uma pápula, para eu conseguir fazer extração, uma vez que pústulas a gente não pode fazer extração, porque senão vai ocasionar as cicatrizes, né, de acne, a gente não quer isso. Então a luz ela favorece muito nesse quesito, né? Eu consegui aplicá-la de forma que eu vou modular ela para inibir esse processo inflamatório, para conseguir fazer a drenagem dessa lesão e, consequentemente, evitar uma cicatriz de acne, né? Então, eu posso aplicar um infravermelho pontual nas lesões para drenar, né? Porque dói a acne, né? A lesão de acne, a pápula, a pústula, porque tem o edema naquele local. Se eu faço o uso do infravermelho, já diminui consideravelmente essa dor. Posso aplicar o infravermelho nas cadeias de linfonodos, né, faciais. Posso aplicar os produtos cosméticos, né, com ação aí para oleosidade, para inflamação, uma máscara secativa, e tem uma variedade de produtos, né, para a gente utilizar com ação aí da luz. E vou finalizar com o fator de proteção solar. Então, esse protocolo ele pode ser feito de 2 a 3 vezes na semana para potencializar esses resultados. Com certeza, a luz ela vem para favorecer. Clareamento de manchas, vou higienizar e vou esfoliar de acordo com o biotipo da pele. Né? Vou fazer uma esfoliação mais intensa ou menos intensa. Então, é só mesmo para direcionar vocês, né? O que eu posso aplicar de luz? O laser vermelho, o laser infravermelho, o laser vermelho, 2 joules pontual no local das manchas, é interessante. Então, por exemplo, eu tenho melasma. Quando eu vou fazer um jato de plasma na minha pálpebra, eu já vou tratando a minha mancha, que é nessa região, está muito próxima da pálpebra, com ativos despigmentantes e vou incidindo o laser vermelho. Quando eu faço o jato de plasma, eu vou incidir a luz vermelha e vou controlando esse processo inflamatório. Então, eu consigo fazer, mesmo tendo o melasma, mas eu não vou ativá-lo. Então, nós temos que ter essa conduta pré-tratamento, durante o tratamento e pós-tratamento. E todos eles são utilizando a luz a nosso favor. E vou fazer a aplicação do laser, né? Recomendando com os ativos, finalizar com o protetor. E aí tem mais ou menos a frequência, 1 a 2 vezes por semana.
Olheiras tem aí um protocolo, né, para vocês terem uma noção, aplicar na região periorbital, a atenção ao ângulo da aplicação. Por que que eu tenho que ter atenção ao ângulo da aplicação? Principalmente quando a gente fala da base do laser, né, porque ele é colimado, ele vai direto. Eu tenho que aplicar direcionando para o zigomático. Eu não direciono para o olho, certo? Isso é importantíssimo, mesmo que a minha paciente esteja com o óculos, ok? Então, eu vou aplicar na pálpebra, né? Eu vou virar a minha manopla e vou direcionar para o orbicular do olho para a região frontal, para cá. Aqui eu vou direcionar para o zigomático, jamais eu direciono para o olho, ok? Porque o laser vermelho, ele vai ter o sinergismo, então nós temos que tomar muito cuidado com a forma que você vai angular a sua manopla, quando se trata de tratamento da área dos olhos, ok? Isso vale para olheira, isso vale para pós, jato de plasma, né? No caso, o New Skin, ele vem com a luz vermelha, tá? Ele vem com a luz, mas às vezes, quando eu faço o jato de plasma, utilizando, às vezes eu faço em maiores regiões, eu utilizo esse e não o do New Skin, que é pontual. Como eu tenho os dois aparelhos, então eu uso da forma que vai ser mais rápida para o meu atendimento, ok? Lábios, né? Hoje nós estamos falando muito de tratamento de lábios, onde envolve hidratação, e é muito interessante porque alunos que eu tive da parte de harmonização faz a aplicação, por exemplo, um preenchedor, e o que que acontece? A promessa é de hidratar, mas os lábios vão ficando mais ressecados, né? Ou às vezes vão dando aqueles gruminhos, porque o lábio não é muito hidratado, então eles aplicam o preenchedor e ele vai, o que eu chamo de aglutinar, porque o ácido hialurônico reticulado, ele quer absorver água, não tem água no meio para absorver, então vai dar uma intercorrência. Então, o que que eu faço para não ter esse tipo de intercorrência? Eu aplico o laser 2 joules no pontual, na região dos lábios, né? E vou aplicando, fazendo o contorno e vou trazendo hidratação para essa região. Posso também, aqui no caso, a gente está falando fazer com o microagulhamento nano, né? Mas o microagulhamento nano com ácido hialurônico de peso molecular baixo, mais a luz, é um pré-tratamento que eu chamo excelente. Já tive vários alunos que fazem preenchimento e tem excelentes resultados e a intercorrência acabou. Principalmente esses grumos, né? Esses acúmulos de ácido reticulado que não absorveu, né, a água. Então, ele aglutina. Então, eu vou conseguir uma hidratação mais intensa nessa região. Aí sim, esse lábio vai estar preparado para eu fazer o preenchimento, né? Fazer o procedimento como um todo. Se eu não quero fazer o procedimento, né, o preenchimento, posso fazer essa conduta que eu estou mostrando para vocês, que eu vou conseguir um rejuvenescimento e hidratação dessa região. E se quem já fez o preenchimento, mas tem aquela questão do lábio, tá ficando muito ressecado, porque fica usando muito gloss, 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 também é um protocolo excelente para fazer esse tipo de tratamento para esses lábios. Então, tem como tratamento pré-preenchimento de lábios, como você simplesmente fazer ele para rejuvenescimento e hidratação, ou para manutenção daqueles pacientes que já fizeram um preenchimento labial e você quer manter essa hidratação, manter por mais tempo esse preenchedor. Muito bom esse.
Rejuvenescimento e flacidez facial, aí vem rugas, linhas de expressão, né? Então, higienizar, tonificar, de acordo com o biotipo. E aí tem mais ou menos a fototerapia que você pode aplicar, né? 2 joules, pontual. E aí o aparelho Vênus vem, de forma que eu vou trabalhando pontual. Deu tempo, 2 joules é muito rápido, muito fácil de aplicar. E vou aplicando nas regiões que eu quero trabalhar, né? Esse protocolo também pode ser feito 1 a 3 vezes por semana, dependendo do paciente, do que ele deseja. É bem interessante. Peles sensibilizadas, fiz um peeling, ou a pele já está sensibilizada, ou aquela pele bem reativa, posso aplicar, né? A luz, aí vai ser em torno de 3 joules do vermelho, 3 joules do infravermelho, 2 joules de forma pontual nas cadeias dos linfonodos, para eu estimular toda a circulação dessa região. Hidratação facial é interessante, eu gosto de fazer esse protocolo quando eu vou fazer o microagulhamento em peles que são secas, porque quando a gente faz o microagulhamento, a gente abre rotas para permear ativos, mas também abrimos rotas para ter perda de água transepidermal, né? Então, a água que está no interior do tecido facilita essa saída por conta desses microcanais. Então, quando eu preparo a pele com essa hidratação, né, fotobiomodulada, eu consigo favorecer a hidratação, o controle dessa hidratação, e a pele não vai descamar após microagulhamento. Então, às vezes chega até mim clientes, alunos, né, que eu fiz o microagulhamento e descamou muito. É porque essa pele não estava apta para receber um microagulhamento, porque ela estava muito ressecada. Se eu faço a hidratação, quantos dias antes? Uns 3 dias antes, ou dependendo da pele, até mesmo antes, eu vou conseguir um estímulo de hidratação e vou favorecer com que esses microcanais pós-microagulhamento não sejam um fator aí de perda de água. Isso é muito interessante, tá? A drenagem linfática manual, né, da face, vou estimular os linfonodos e posso vir fazer o bombeamento. Então, apliquei um fio de PDO, um bioestimulador que a cliente inchou um pouco mais do que o esperado, posso aplicar, fazer um bombeamento com todo o cuidado. Isso vai promover relaxamento, vai promover uma melhor absorção desse edema e, consequentemente, diminuir a dor, ok? Redução da papada, que foi o que eu falei para vocês, que a gente pode utilizar o infravermelho e a luz vermelha para favorecer todo o contorno da região submentoniana. E ele pode ser feito de 1 a 3 vezes por semana. Posso também utilizar ativos lipolíticos no local, né? Fazer aplicação de ativos lipolíticos e ele vai favorecer o melhor contorno dessa região. Então, contraindicações são pouquíssimas que nós temos, mas é mais uma ideia de, às vezes, a questões fotossensibilizantes, né? Então, dermatoses por fotossensibilidade, uso de ácidos derivados de vitamina A é contraindicado. Então, quem está utilizando o ácido retinóico, que é muito comum, devemos aguardar 15 dias. Quem está com o uso de isotretinoína, aguardar de 3 a 6 meses, dependendo da quantidade, porque hoje os tratamentos estão mais prolongados com isotretinoína, né? Antibióticos à base de tetraciclinas, aguardar 7 dias. Histórico pessoal de câncer, gravidez e sobre a glândula tireoide e glaucoma. Então, essas são as contraindicações principais do uso da fotobiomodulação. Aqui eu mostro para vocês o resultado de uma sessão, tá? É uma paciente que ela utilizou fumante a vida inteira, parou de fumar, e olha só como nós conseguimos melhorar esse aspecto nutricional. Pele de fumante é opaca, né? Por que ela é opaca, sem vício? Porque a nicotina freou
todo esse aporte circulatório de camada derme para a camada epidérmica. Então, se eu faço o uso de luzes, que no caso dela, eu utilizei as luzes azul, âmbar, utilizei todas as luzes, né? Mas eu utilizei de forma do protocolo aqui do próprio aparelho, onde você utiliza ele de forma que tem aqui o modo assistido. Então, nós conseguimos ter uma ação de revitalização, que depois eu vou mostrar para vocês, onde utilizou o LED azul, laser vermelho, laser infravermelho e âmbar. Ou seja, eu atingi todas as camadas com todos os comprimentos de onda, porque uma pele que está com falta nutricional ao longo de muitos anos, né, por conta da nicotina, não adianta eu fazer um microagulhamento nessa pele, né? Não adianta eu fazer um HIFU ou um jato de plasma. Eu preciso dar suporte. Então, esse foi o suporte, esse foi o início do tratamento. Ela já ficou super feliz para os próximos procedimentos, né? Que aí eu fiz um jato de plasma, fiz um microagulhamento, mas a pele dela, o terreno ali biológico, ele estava todo adequado para receber as futuras injúrias que eu fiz no rosto dela. Então, esse foi o resultado aí para vocês verem de fotobiomodulação apenas, que a gente fala de revitalização tecidual, revitalização fotônica, fotomoduladora, e você pode colocar o nome que melhor se adequa ao seu perfil de divulgação. E esse foi um microagulhamento fotobiomodulado, né? Então, dia 11/9, quarto dia após, olha só que interessante. Como a gente fez um microagulhamento, nessa época eu fiz com o roller, né? Não tinha nem a caneta. A pele e foi ativos com a ação clareadora, então teve um pouquinho de descamação em algumas regiões. Olha como ficou a pele logo após utilizando a luz azul e vermelha, que foi o aparelho Vênus. Então, eu consigo trazer o viço, trazer a oxigenação, trazer a hidratação que eu preciso e potencializar os resultados. Por isso que eu sou apaixonada em luz, né? Principalmente quando a gente fala em tratamentos estéticos, né? Onde o nosso foco é o cuidar da pele, né? Se nós pensarmos, a luz é a única tecnologia que ela só traz benefícios, ela não traz injúrias, né? Então, ela só traz o benefício para a pele, o benefício para o tecido, desde camadas mais profundas até mais superficiais. Aí é onde tem que ter expertise do profissional para saber como que eu vou utilizar essas luzes para depois fazer determinado tipo de injúria e que o tecido possa se restabelecer de uma forma mais rápida, de uma forma mais efetiva, para que realmente ele consiga ter a parte da estética priorizando a saúde. Isso que é o mais importante. Ok? Aqui tem a biografia e eu vou passar agora para vocês o vídeo mostrando como a gente vai trabalhar com a interface aqui do aparelho, né? E quais são os protocolos que nele vem escrito, ok? Eu vou mostrar para vocês como que é a interface do novo Vênus. Aqui eu vou digitar a senha de segurança, que no caso já vem pré-determinada, 1, 2, 3, 4, e ele vai abrir as opções que eu tenho dos comprimentos de onda, que no caso eu tenho LED, LED laser e somente o laser. Quando eu venho selecionando o LED, ele me traz o LED azul e o LED âmbar. Já o laser, ele me traz o laser vermelho e o laser infravermelho. E tem uma opção que eu acho bem interessante, que é a incidência das duas luzes simultaneamente, que é o laser vermelho com o LED azul e o laser infravermelho
com LED âmbar. Nesse modo assistido, eu posso determinar os meus protocolos, ou também, se eu estou iniciando, eu tenho os protocolos pré-definidos. No caso aqui, eu tenho diácne, biomodulação, celulite e gordura localizada, clareamento de manchas, drenagem, estrias, flacidez corporal e facial, hematomas, hidratação fotônica, limpeza de pele, micropigmentação, olheiras, pós-operatório, rejuvenescimento efeito lift, restauração cutânea, tratamento capilar e tônus tissular. Todos esses já pré-programado, de forma que eu selecionando algum, no caso aqui biomodulação, eu consigo utilizar de forma bem assertiva quais são os melhores comprimentos de onda para tal tratamento. É só clicar em iniciar, ele já me traz a programação da quantidade de joules e também o tempo. Aí é só eu selecionar e fazer a incidência da luz. A partir do momento que termina o tempo, eu já posso passar para a próxima etapa do tratamento, que nesse caso é o laser infravermelho, dando 6 joules no tempo programado, e é só apertar que ele vai incidir a luz. Espero que tenha gostado. Essa é uma forma bem tranquila, é um aparelho super intuitivo, no qual a gente consegue trabalhar de forma bem dinâmica e eficaz todas as luzes ao favor dos tratamentos estéticos. Então, para finalizar, eu quero agradecer e deixar essa frase, né, que o sucesso não tem a ver com a quantidade de seus seguidores no seu Instagram, mas sim com a diferença que fazemos ao cuidar dos nossos pacientes, e os faz sempre nos procurar e principalmente nos indicar. Eu digo muito que hoje eu sou da época, né? Tenho 20 anos de profissão, sou da época de que a indicação era boca a boca. Hoje eu falo que é boca a boca Insta, né? Então a pessoa pergunta, você tem o seu Instagram, sua rede social, onde você divulga o seu trabalho, mas é no seu consultório, dominando o que você faz, que você realmente conquista o seu paciente. E até mais.